Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dois assuntos, sobre o veto do Lula à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também sobre como tem gente hipócrita na política brasileira. Você pode até achar que uma coisa não tem a ver com a outra, mas assiste o vídeo aí que você vai ver que tem sim. Então, já sabe o que você tem que fazer, né? Senta o dedo no like, engaja comigo e vamos nessa. Seguinte, o Lula acabou de vetar integralmente o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, entre eles indústria têxtil, indústria de calçados, indústria de carros, indústrias da área de TI e de comunicação, construção civil, transporte público, uma série de áreas que empregam muita gente, mais ou menos entre 6 e 8 milhões de brasileiros. Pois bem, os empresários já começaram a espernear e os políticos, claro, estão reagindo a isso também, né? A ideia é derrubar o veto do Lula, é reunir votos suficientes para derrubar o veto do Lula e manter a prorrogação do prazo até 2027 da desoneração da folha de pagamento. O que é isso? A lei diz que as empresas brasileiras, para cada funcionário que contrata, ela paga 20% do salário dele para a Previdência Social. Esses 17 setores que foram desonerados só pagam entre 1% e 4,5%, dependendo do setor. Acontece que essa desoneração foi criada em 2011, no governo Dilma, e uma decisão, inclusive, que ela já admitiu que foi um erro. Um erro por quê? Porque quando você baixa imposto de um empresário, depois você não consegue voltar para o normal. Ele não deixa, ele vai espernear, como eles têm feito ano após ano. Quando vai terminando o prazo da desoneração, eles se movimentam, fazem lobby no Congresso Nacional e aprovam um prazo de prorrogação. A última vez que isso aconteceu foi em 2020, no governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes é que comandava a economia. Na época, o Bolsonaro fez o quê? Vetou a desoneração integralmente, a pedido do Paulo Guedes. Por quê? Porque não podia abrir mão daquela receita de mais ou menos 10 bilhões de reais por ano. E argumentou, inclusive, que era inconstitucional que o Congresso estabelecesse uma renúncia fiscal sem apontar uma compensação para esse dinheiro. Mas o Congresso não entrou nessa e votou a si mesmo e derrubou o veto do Bolsonaro e essa prorrogação foi valendo até agora. Agora ela está terminando de novo. E aí o Ministério da Fazenda, desde o início, está dizendo que é contra a prorrogação dessa desoneração pelo mesmo motivo do Paulo Guedes. Não dá para abrir mão dessa receita no momento que a gente está lutando pelo déficit zero em 2024. Só que os empresários estão dizendo que vão ser obrigados a demitir se não mantiver essa prorrogação. E falam até em demitir entre 600 e 700 mil pessoas no Brasil afora. Pois é, os deputados e senadores já estão se organizando, então, para que o Congresso derrube o veto do Lula. Onde é que entra os hipócritas aí? Entra a partir do momento que, 3 anos atrás, a turma bolsonarista fez tudo que podia para manter o veto do Bolsonaro, para que ele não fosse derrubado. Agora, essa mesmíssima turma está fazendo de tudo para derrubar o veto do Lula, ou seja, 3 anos atrás, o Brasil não podia abrir mão de 10 bilhões de reais. Agora pode, porque o governo mudou, não é mais um governo que eu gosto, então quero mais é que se dane. Por outro lado, os petistas também não se livram não, tá? Porque em 2020, quando o Bolsonaro vetou, eles fizeram de tudo para derrubar o veto do Bolsonaro e manter a desoneração. Agora, estão lutando para poder manter o veto do Lula, fazendo exatamente o contrário também. Então a gente está vendo dois espectros políticos que em 2020 votaram de um jeito e agora estão demonstrando que vão votar no sentido oposto. Apesar da matéria ser a mesma, apesar do assunto ser idêntico, a única coisa que mudou foi o governo, foi o presidente. Então por aí você vê que a preocupação não é o interesse público, é em contrariar o adversário político. Essa é a hipocrisia de que eu estou falando, que está cheia de gente assim no Brasil, hein?